Então, queridos, hoje nós vamos começar, eu acredito até que dê tempo para terminar aqui, o capítulo 20 da nossa confissão de fé, que fala a respeito de matrimônio. Então, uma breve introdução. Por que uma confissão de fé deveria ou deve ter isso que nós entendemos no nosso capítulo 20 sobre o matrimônio? Por causa de tantas distorções que tem hoje a respeito do que é o matrimônio. Simples assim. Então, nada melhor do que nós termos bem claro o que é o casamento. Por quê? Porque assim nós não temos o perigo de corrermos no erro de cairmos na moda, naquilo que a cultura vende como sendo o casamento, naquilo que o momento diz que deve ser reatualizado ou atualizado, certo? Então, o nosso capítulo 20 do matrimônio diz o seguinte, nesse ponto 1. Cremos que o matrimônio deve ser entre um homem e uma mulher somente, pois o mesmo foi ordenado por Deus para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana, para gerar filhos crentes e para impedir a impureza. Então, basicamente, é muito simples aí esse ponto 1. Ele está dizendo o seguinte, que a nossa confissão de fé, ela afirma que o casamento começa com Deus, no sentido de que Deus é quem cria isso, e ninguém melhor que o criador de algo para falar a respeito. Então esse ponto 1 diz que o casamento é feito entre um homem e uma mulher somente. Então quando homem e mulher somente, tanto vale para homem e mulher, quanto para uma pessoa. Ou seja, não pode casar um homem com 3 mulheres, uma mulher com 3 homens. Não pode. Nem casamentos podem ser considerados casamentos, segundo esse ponto 20, de pessoas do mesmo sexo. Ok? Então o primeiro texto que nós vamos ler aí está lá no comecinho. Gênesis capítulo 1, verso 28. Diz assim o capítulo 1 de Gênesis, verso 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então aqui nós temos a ideia do mandato cultural de Deus, falando para o homem e a mulher fazerem isso. É lógico que aqui na leitura que nós vemos a respeito disso, no verso 27 fala Deus criando o homem e a mulher, a sua imagem o criou, mas essa ordem do governo e de tudo começa no homem, com a mulher sendo sempre a auxiliadora, certo? Nós não precisaríamos ficar sempre afirmando isso aqui na igreja, porque já deve estar claro para cada um de vocês. Mas eu continuo fazendo isso, porque às vezes tem alguém que ou está visitando ou não entendeu. A mulher e o homem não têm diferença de valor diante das escrituras. Por que o homem sempre é o líder e a mulher não é? Isso é inferiorizá-la. Não, isso é função diferente. São apenas funções diferentes. Diante de Deus, homem e mulher são feitos à sua imagem e semelhança, certo? Então não existe diferença de valor para a Bíblia. Ah, mas quando vocês falam que o homem que é o líder, vocês estão diminuindo a mulher. Pelo contrário, ao entender isso, você vai perceber que a Bíblia ordena que o homem seja o protetor da mulher, seja o que guarda ela, tanto dos perigos espirituais quanto dos físicos. Esses dias eu estava escutando, acho que foi um vídeo do John Piper, acho que até foi minha esposa que postou, ele explicando lá na primeira carta de Pedro, de tratar a mulher como o vaso mais frágil. Aí ele disse que ele ficava irritado quando ele via homens que, num barulho à noite, diz para a mulher assim, desce lá ver o que é. Ele disse que o homem, ele é aquele que vai. Mesmo que a mulher fosse faixa preta, acho que de karatê ele falou. Ele disse, nem que você desça para ver e ela tenha que descer lhe acudir. Mas é você que deveria ir para o primeiro. Porque essa é a intenção que Deus coloca o homem, para cuidar da sua família, certo? Segundo texto aí, Gênesis 2, verso 18.
E eu acho que a NVT, que é a versão que nós ocupamos aqui, utilizamos na quarta-feira, ela acerta muito bem a tradução desse verso, porque ele vai dizer exatamente o motivo pelo qual nós não devemos considerar a mulher inferior. E aí ele diz assim no verso 18: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Em outras versões fala do auxílio, né? Ser auxiliadora. E quando a gente pensa a respeito de ser auxiliadora, talvez a palavra no nosso contexto ela traga uma ideia mais ou menos de menosprezo. Ela é que auxilia. Então alguém que auxilia não é alguém que tem tanto valor. Pode passar essa ideia, não é? É minha empregada, ela me auxilia. Só que se você for fazer o que a gente tem incentivado biblicamente, a palavra usada para auxiliadora, aqui para mulher, é a mesma palavra que com frequência é usada no Antigo Testamento para Deus auxiliando a nação de Israel. Então já muda um pouquinho de figura aqui. Você vai ver que não é um auxílio no sentido de inferioridade, e sim um sentido de auxílio de necessidade muito grande. Depois nós vamos ver outro texto aqui. Abra lá em Levítico 18. Levítico 18, verso 22. Que fala a respeito desse ponto que a gente fala a respeito de homem e mulher. Então diz lá no verso 22. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem como se fosse com uma mulher. Isto é detestável. Então o ponto deixa bem claro a posição bíblica a respeito do que é o matrimônio. Agora pule lá para Malaquias 2. Dois 15. Então diz assim o texto bíblico: acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a ele. E o que ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Fica muito claro o padrão bíblico aqui para falar a respeito de matrimônio, trazendo esses textos. Eles não são os únicos, mas eles deixam bem claro o ponto do que nós estamos falando aqui da nossa confissão. Então, cremos que o matrimônio deve ser entre um homem e uma mulher somente, pois o mesmo foi ordenado por Deus para mútuo auxílio entre marido e mulher. Para a propagação da raça humana, é dessa forma que Deus quis que os seres humanos se reproduzissem, homem e mulher, somente desta forma, para gerar filhos crentes e para impedir a impureza. Então você percebe nesse último texto que nós lemos a importância de pais crentes gerarem filhos que se tornarão crentes com o auxílio dos pais e a graça de Deus, certo? Então por que isso? Porque justamente esse é o propósito do casamento. Esse é o propósito do casamento. Então o ponto 2 diz assim: cremos que a partir da análise das Escrituras é possível concluir que o vínculo matrimonial se perfaz quando ocorrem três fatos: a decisão livre de casar, de ambos, o ato solene de união e o intercurso sexual. Isso é o que nós dizemos que faz parte de se considerar casados, esses três fatos. Muitas vezes, aonde na cultura diz que só morar junto está de bom tamanho e pula-se um desses três fatos, nós cremos que não é o mandamento bíblico de casamento, certo? Então, vamos ler alguns textos que falam a respeito disso? Abra lá em 2 Samuel, capítulo 5.
verso 13. Diz assim o verso 13: Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas, e teve mais filhos e filhas. Qual é o ponto aqui que nós queremos destacar usando esse texto? Não é para aprovar casamentos com várias pessoas, não é isso. É justamente para fazer a distinção entre casamento e concubinato. Qual é a diferença de um para o outro? No concubinato, é mais ou menos o que hoje se tem nos nossos dias de dizer assim, se junta e mora junto. Ah, mas a gente se ama, se junta e mora junto. Falta o quê? Um ato solene de união. Certo? Então aqui nós vemos que a Bíblia também faz distinção entre essas duas coisas. Senão, ela não falaria aqui de Davi tendo concubinas e esposas. Ok? Esse era o ponto aqui. Longe de nós concordarmos com a prática do rei Davi aqui, certo? Tanto é que a própria Escritura vai mostrar o quanto ele errou nisso e o quanto ele foi prejudicado com isso. Então é interessante aqui, pegando de raspão, que a Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis da fé. Ela não esconde. Então nós não devemos aqui tentar fazer saltos para defender Davi. Olha, ele estava errado. Ah, mas como é que Salomão teve dezenas de esposas? Ele estava errado. Não é porque estava escrito na Bíblia, aqui nós encontramos um erro bíblico. E aí a gente vai falar, então a Bíblia não é confiável. Não, a Bíblia está falando de um erro de Salomão. Ele estava errado. Então não quer dizer que a Bíblia contendo descrições de coisas erradas que ela está errada. Tem sentido? A ideia é, a Bíblia não disfarça. E isso deveria ser motivo de nós olharmos e dizer assim, realmente é a palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós queremos esconder algo, você não conta os podres, né? Minha mulher foi descobrir que eu tinha chulé só depois do casamento. Até então ela achava que eu não tinha chulé. E eu não tenho mesmo, é uma brincadeirinha aqui. Mas por quê? Porque a ideia é que não existe isso de perfeição na Bíblia. Isso é importante que nós saibamos. Segundo ponto aí, abra lá em Gênesis 24, de 52 a 60. Aqui nós temos os relatos a respeito dos servos de Abraão enviando, ou melhor, o servo de Abraão sendo enviado para conhecer a esposa, a Rebeca, do filho de Abraão. Então ele diz assim no verso 52, quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou o Senhor. Então ele está falando a respeito de que ela era a pessoa escolhida por Deus para ser a esposa do seu senhor a quem ele foi buscar. E aí ele diz assim no verso 52, quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou ao Senhor. Em seguida entregou a Rebeca joias de prata e ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe de Rebeca. Então o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo na manhã seguinte, o servo de Abraão disse, envie-me de volta ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram, queremos que Rebeca fique conosco pelo menos 10 dias mais, depois ela poderá partir. O servo, porém, disse, não me detenham, o Senhor me deu sucesso em minha missão, agora envie-me de volta ao meu senhor. Pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Decisão livre. Pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e perguntaram, você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu, sim, estou. Com isso, eles se despediram de Rebeca e a enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca, dizendo, nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares,
que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Que é importante esse trecho, essa narrativa? Que ela mostra uma decisão livre, uma decisão da pessoa dizer, eu vou. Agora abra lá em 34:12. Gênesis 34:12. Verso 12, 34, verso 12. Seja qual for o dote ou presente que pedirem, eu o pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. O pagamento do dote e desse ato que vai acontecer é o que nós aqui entendemos como o ato solene, como aquela apresentação que vai ser feita da união entre um marido e uma mulher. É isso que nós vemos como a ideia do dote. Né? Era pago para que depois houvesse a união entre marido e mulher e dessa forma houvesse uma celebração, certo? Então, a ideia que nós temos trabalhado até aqui nesse ponto 2 é que as escrituras, elas trazem essa ideia de 3 fatores: decisão livre, ato solene de união e a relação sexual. Agora abra lá na sua Bíblia em 1 Coríntios 6,16. E esse talvez seja um dos textos mais pesados que eu penso que fala a respeito de um relacionamento fora do casamento, para ver a importância que Deus dá ao casamento e aquilo que nós consideramos o desfrutar dentro do casamento apenas. Então ele diz assim, Paulo aqui ele está falando a respeito da união com uma prostituta, da união de um homem com uma mulher que não é a sua esposa. Não precisaríamos nem ir tão longe de falar de prostituta, mas a ideia de uma pessoa que não é sua esposa. Ele diz assim, e vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as escrituras dizem, os dois se tornam um só. A ideia de que o relacionamento feito por Deus para ser desfrutado no casamento, ele tem uma conexão que torna os dois um só. Isso é pesado. Isso não é algo que você deve achar, é o máximo da intimidade que um ser humano pode ter, é dentro desse relacionamento íntimo que Deus fez para o casamento. Então, quando isso acontece fora do casamento, é quebrado toda uma aliança que Deus projetou para ser desfrutado no casamento. Então, quando a gente começa a fazer algumas aplicações a respeito disso, nós vemos o quão terrível é aqueles que têm relações sexuais fora do casamento, porque eles estão tendo uma conexão tão íntima que Deus fez para ser desfrutada no casamento, que não tem volta mais. O que é não tem volta mais? Essa conexão vai ser levada por você para o resto da sua vida. E se não é com o marido ou com a mulher, são coisas que muitas vezes você vai ter que lidar pelo resto da vida. Isso pode muitas vezes até atormentar a mente. Ah, mas isso quando não é crente. Sinto muito quando não é crente. Por quê? Porque vai ter os mesmos problemas quando se tornar crente. Muitas coisas que você trouxe de um relacionamento impuro, em todos os sentidos, inclusive de não levar Deus em consideração, muitas vezes tem a tendência a querer ser replicados no seu casamento. Isso é terrível. Isso é terrível. Até aqui, tudo bem? Ponto 2. Agora vamos para o ponto 3 aí então. Cremos que a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar, mas é dever dos cristãos casarem-se somente no Senhor. Por isso, os que temem a Deus e professam uma fé bíblica não devem casar-se com incrédulos ou idólatras. Aqui é quase que uma conexão intercambiável, né? Em todo incrédulo é idólatra.
nem com os que são notoriamente ímpios em suas vidas, ou que mantêm heresias perniciosas, para que, casando-se, não se ponham em julgo desigual. Qual é a ideia aqui? A ideia que nós estamos trabalhando nesse ponto 3 é: você precisa ser consciente daquilo que está fazendo. Até mesmo entre os crentes, não pode casar por casar. Ah, mas Paulo fala que é melhor casar do que viver abrasado. Nem sempre você é apto para o casamento. E isso é uma coisa que tem que ser avaliada. O problema é, aqui nesse ponto, que a gente poderia abrir um parênteses, na ideia cultural dos nossos dias, de que namoro terapêutico, né? O que é um namoro terapêutico? Você namora para se conhecer. E se não der certo, você troca. E se não der certo, você continua trocando. Isso não tem base bíblica. Isso não faz parte das Escrituras. Ah, mas a Bíblia não falava de namoro. É verdade, hoje em dia nós temos. Qual é o ponto? O namoro, ele se encaixaria na seguinte posição: eu já vislumbro o casamento, e eu já tenho orado e conversado com essa pessoa, tenho colocado isso debaixo de pessoas mais maduras na fé para nos ajudarem, nos instruírem e orarem. E eu não vou começar a namorar nos moldes e padrões da cultura, que é como? Dorme um na casa do outro. Ai, mas não tem problema. Queridos, a gente sabe que existem hormônios. A gente sabe. Então, isso é um padrão que muitas vezes a gente tenta colocar uma capa gospel, né? Ah, mas não. Então a ideia aqui é consentimento ajuizado para casar, mas para chegar até o casamento também. Então, como eu penso se eu vou começar a ter um relacionamento com alguém? Primeira coisa que nós vemos aqui é: ele é crente? Não é. Então abandone essa ideia. Ah, mas ele pode vir a ser crente. Pela graça de Deus, pode. Mas quantos casos nós temos de um descrente arrastando um crente? O sapato de Davi não serve em Golias. Nós não devemos usar exemplos e experiências graciosos de Deus com a nossa vida, porque nós temos a Escritura, certo? Então, quando a gente fala nesse ponto 3, fiz esse parênteses a respeito de relacionamentos nos nossos dias, como deve ser um relacionamento entre os jovens. Você tem uma proposta de casamento estabelecida? Não tenho. Então aguarde. Diga assim: olha, eu tenho desejo de casar com você, mas continuaremos em oração para o Senhor nos proporcionar esse tempo. Por quê? Porque senão vira terapia. Você fica fazendo isso apenas para afagar os prazeres. E mais cedo ou mais tarde, acaba caindo em pecado. Certo? Então, é crente. Eu tenho uma perspectiva boa de casamento. Isso quer dizer o quê? Você não vai namorar com 15 anos, querido. Por quê? Porque você nem vislumbra o casamento. E aí, nós pais, somos os maiores responsáveis por esse encaminhamento. Por quê? Porque se a gente disser assim, pais de homens, né? Eu ainda não cheguei nessa fase adulta, o meu tá pequenininho, mas a ideia é assim: mas homem tem que sair mesmo conhecendo. Era a ideia da qual eu achava até pouco tempo atrás, jovem, né? Com a menina a gente é um pouco mais recatado, né? Não, menina, mas o menino deixa que vá. Longe disso, anátema, maldito esse pensamento. Então, cremos que todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar. É lícito. É lícito. O casamento é bom. Em condições normais, todos os crentes deveriam procurar o casamento. Ah, mas Paulo diz que nem todos são aptos a isso. É verdade. Por isso que a ideia de dar um consentimento ajuizado. Existem pessoas que não vão casar. E não há problema, não é pecado isso. Mas dentro do normal, todos os crentes devem procurar casar. E aí ele diz: mas é dever dos cristãos casarem-se somente no Senhor. Aqui dá a base da nossa confissão de fé para aquilo que eu falei. Ah, mas eu vou me relacionar com alguém que é descrente na esperança que ele venha para a igreja. Não é isso que nossa confissão fala e nem o que as Escrituras dizem.
E os textos que nós vamos ler, vocês vão ficar chocados. Vocês vão ficar chocados. Aí ele diz assim: por isso, os que temem a Deus e professam uma fé bíblica não devem casar-se com incrédulos ou idólatras. Aqui nós poderíamos ser muito simples, é dizer assim: você casar com uma pessoa que tem uma fé diferente da sua é certeza de confronto. Só que a diferença é que aqui não é apenas uma escolha entre, cada um tem a sua escolha. Se você biblicamente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo mais, a Bíblia diz que só existe um caminho de salvação, um único Deus. Então, se você se junta com alguém que não ama o único Deus, você abre mão do seu Deus por alguém que é idólatra. Mas não é tão radical assim. Depois de algumas cambalhotas vai acontecer isso. O domingo de manhã ou à noite que você vinha no culto já não é mais tão... mas olha, hoje não vamos ficar fazendo um churrasquinho. Uma vez vai, uma vez fica. Quando vê, nem vem mais na igreja e isso se tornou normal. Certo? Casamento de crente é crente com crente. Mas se eu não achar... O Senhor abriu o mar vermelho, Ele não pode trazer um varão ou uma varoa? Se Ele quiser, Ele vai trazer. O que nós temos que fazer é obedecer. Certo? E aí os textos que nós vamos abrir. Abra lá em 2 Coríntios 6,14. Ele diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Aí eu escutei, certa vez, conversando com um irmão, ele falando, mas esse texto está fora de contexto, porque ele não trata de matrimônio. Ele está falando em relacionamentos comerciais. Entre ter um relacionamento de comércio, trazendo para os nossos dias, com um descrente. Você ser sócio, ter uma empresa com um descrente. É isso que ele proíbe. Ok, o contexto vai para essa linha, mas e uma aplicação válida da maior sociedade que Deus deu para o ser humano, que é o casamento, não se aplica? Não existe nada mais sério nessa terra para os seres humanos do que o casamento. Tanto é verdade que os exemplos que Paulo usa para falar a respeito de Cristo e da igreja tem como analogia o casamento. Então o ponto é, não é uma opção. Não é uma opção. Por que não é uma opção? Porque é a maior furada que você pode se enfiar. Aqui cabe o ditadinho popular, é melhor só do que mal acompanhado. Aqui cabe. Mas é fácil. Claro que não deve ser. Claro que não deve ser por uma pessoa solteira, mas o ponto não é ser fácil, o ponto é ser bíblico. No domingo, se Deus assim permitir, nós teremos a exposição de Paulo agora falando aos romanos. E vocês vão ver várias coisas que não são fáceis de serem engolidas, mas que daí as pessoas precisam dizer, eu fico com a Bíblia, mesmo que seja difícil, ou fico com minha opinião. Né? Você pergunta para os crentes, você crê na Bíblia? Creio. Aí quando a Bíblia tem esses pontos pesados, a pessoa faz o quê? Dá aquela manipulada, né? Mas não é bem assim. Então a gente precisa lembrar disso. Abra agora lá em Esdras 10:3. Esdras 10:3 diz assim: façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Então aqui é aquele período pesado, né?
Você imagina aqui, o texto fala que nós vamos nos divorciar e vai embora até com os filhos. Aqui é um período, contextualizando, pós-exílio. E no exílio, lá saindo, os homens começaram a arranjar as mulheres que eles queriam. E agora eles estão querendo voltar a obedecer à lei de Deus. Então o ponto desse texto aqui é para mostrar a importância de um relacionamento conjugal. Você vê que Esdras aqui, ele vai ao ponto de dizer assim, divorciem-se. Essa é a aliança com o Senhor. Hoje nós não vivemos debaixo da lei de Moisés. Por isso no Novo Testamento nós vamos ver que o conselho é: casou, não se separe, mas não deveria ter casado. Agora que casou, aguente. É assim. Mas o ponto de Esdras aqui, ele está deixando bem claro, olha, imagina essa cena, para ver o quão importante é o relacionamento entre pessoas que têm a mesma fé. Ele está dizendo assim: nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e mandaremos embora com seus filhos. Isso é até meio malvado, né? A gente olha isso e fica imaginando. Então, pense antes de fazer. Agora olha o último texto aí que nós vamos abrir de Neemias, que faz mais ou menos, anda na mesma linha de Esdras aí, em relação à cronologia de tempo. Neemias 13, versos 23 a 27. Verso 23 a 27, diz assim, Neemias: nessa mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Por isso, confrontei esses homens e invoquei maldição sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Aí você vai ver que tem aqui umas aspas, ele lembrando de um pensamento, de uma citação. Ele diz assim: não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, Salomão, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam ao menos pensar em cometer essa grande maldade e serem infiéis a Deus, casando com mulheres estrangeiras? Parece que aqui ele diz assim: vocês não viram todos os exemplos ruins? Aí vocês vêm querer me aplicar essa, mas Deus, ele pode fazer diferente. Claro que Deus pode fazer diferente, mas é isso para ser obedecido? É esse o ponto? Não é. Ah, mas com Salomão ele foi gracioso. Mas não é assim. Salomão errou, pecou. Então, parece aqui que Neemias ele vai dizendo assim: já não tem exemplo suficiente, vocês vão cair nessa furada de novo. Então, esse é o ponto 3 da nossa confissão de fé a respeito do matrimônio. Crentes devem procurar crentes. Não havendo a possibilidade, espere. Espere no Senhor. Ah, mas é fácil. Ninguém falou que seria. Ninguém falou que seria. Beleza até aqui, gente? Vamos em frente então. Ponto 4. Cremos que não deve haver casamentos entre pessoas que existam graus de parentesco ou afinidades proibidas pela palavra de Deus ou relações incestuosas. Isso é bem claro, né? Não precisa de grandes explicações, mas vamos abrir aqui o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Diz assim: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio,
imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Qual a ideia de Paulo falando aqui? Esse tipo de relacionamento, ele nem faz parte de casamento e muito menos deveria ser pensado entre os crentes de acontecer. Então, hoje em dia, o que pode acontecer muito em meio aos crentes? Em especial os homens, mas cair no conto da pornografia. Isso é terrível, isso devasta o homem, porque ele fica pensando em coisas que ele nem deveria pensar e muito menos praticar, porque a intimidade sexual foi feita por Deus para ser desfrutada no casamento. E isso é lindo. Então, às vezes, as pessoas pensam, mas eu não devo ensinar meus filhos. Claro que existe uma idade para falar sobre cada coisa, mas lembre-se do seguinte, se você não falar sobre o que é o casamento e a beleza que existe nele, o mundo falará para os seus filhos. Se você não falar o que é ter um relacionamento sexual, de acordo com a idade e tudo mais, o mundo falará para os seus filhos. Deus não abomina isso, pelo contrário, Ele deu para nós seres humanos como uma bênção, um prazer, mas isso deve ser desfrutado dentro do casamento, entre um homem e uma mulher. Depois disso é o que? Deturpação. E é interessante como no padrão lindo da beleza bíblica de Deus, sempre existe o pecado tentando dar uma copiada, né? Então você percebe que as novidades, elas são distorções do padrão bíblico. E aí o que acontece? Não cobra um preço. O que importa é você ser feliz, né? O que importa é você, não há problema nenhum, desde que você seja feliz. Então, segundo o texto que a gente vai abrir em relação a isso, abra lá em Levítico. Levítico 18, verso de 6 a 18. Sabe, irmãos, que às vezes a gente lê alguns textos bíblicos e na medida que a gente começa a caminhar com o Senhor Jesus, a gente se afasta de algumas coisas que a gente via, que a gente ouvia, e aí a gente se choca. Então, quando a gente vai ler esse texto de Levítico 18, a gente diz assim, mas isso aqui é quase impossível. Queridos, nunca foi tão atual. Nunca foi tão... A Bíblia, ela nunca perde o seu timing. Ela sempre continua atual porque ela fala de seres humanos. Ela fala de pecado. Então, quando a gente lê um texto desse, tem que ficar bem claro que isso é abominação. Isso não é algo que é assim, maneiro. Não é. Ele diz assim no verso 6, perdão. Jamais tenha relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonre seu pai, tendo relações sexuais com sua mãe. Ela é sua mãe, não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã ou meia-irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Parênteses. Parece que aqui quando ele fala esposas de seu pai, ele está dando aqui, avalizando, né? Mas vocês devem lembrar que aqui nesse período da lei tem duas coisas que podiam acontecer. Primeira era, se a mulher não tivesse condições de ter filho, para que a geração continuasse, a próxima geração, a descendência, as servas poderiam fazer o papel de gerar um filho. Outra situação era quando morria, certo? Então você sempre precisa lembrar dessas coisas para não ler isso e dizer assim, mas ele está... Não é uma avalização de várias esposas, são situações específicas. Aí verso 10. Não tenha relações sexuais com sua neta, filha de seu filho ou de sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe, pois ela é parenta próxima de sua mãe.
Não desonre seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Parece que aqui ele precisa deixar específico para não ter algum tipo de, né? Mas disso aqui ninguém falou nada. E ele especifica item a item. Aí ele diz no verso 15, não tenha relações sexuais com sua nora, ela é mulher de seu filho, de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão, pois desonraria seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e a filha dela, e não tome a neta dela, filha do filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentas próximas, isto é perversão. Lembra o João Batista indo lá falar? O que ele diz? Ele diz lá, olha, você está fazendo algo que é errado diante de Deus. Você está tomando a mulher do seu irmão. E o que João Batista fez? O que ele faz com João Batista? Ele diz assim, obrigado por esse conselho. Eu realmente estava precisando ter os olhos abertos. Claro que não, ele manda cortar a cabeça. É assim que o mundo vai reagir culturalmente com aquilo que a palavra de Deus diz. E o último verso 18, enquanto sua esposa estiver viva, não se case nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois se tornariam rivais. Aqui existe todo um contexto de lei, um contexto da nação de Israel saindo para ser uma única nação. E quando você vê tantas relações de proximidade sendo especificadas, é porque eles estavam vivendo como uma única nação. Certo? Mas, como diria muito bem o pastor Fernando, nem tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para nós, mas foi escrito para o nosso... Ninguém vai lembrar? Proveito. Né? Então a Bíblia nos ensina por nosso proveito. Acho que dá para a gente terminar. Acho que vai até o ponto 5. Aí o ponto 5 diz, ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido, sendo, portanto, o matrimônio monogâmico e duradouro por toda a vida, podendo, porém, ser desfeito pela morte ou infidelidade conjugal. Note aqui a importância do por toda a vida. Casou com um descrente, você vai ficar com ele por toda a vida. Por toda a vida. Ah, mas eu não está legal. Pensasse antes. Aí diz lá em Mateus 19, abram aí. Mateus 19, dos versos 3 a 9. Interessante que novamente é extremamente atual, né? Olha só como é que o texto narra aqui em Mateus. Ele diz, alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha. Pegadinha, né? Vamos dar aquela pegadinha para tentar fazer do jeito que a gente quer e ainda incriminar essa pessoa que a gente quer incriminar. Perguntando, deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus disse assim, toma, vocês não leram as Escrituras? Também tem resposta direta de Jesus. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Esse é o princípio do matrimônio. Isso seria suficiente para dizer assim, não é qualquer coisinha que deveria derrubar um matrimônio. Indo até mais longe, nada deveria fazer isso. Mas, por causa da pecaminosidade dos seres humanos, aí a gente vê a resposta aqui no verso 7. E eles perguntaram, mas então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar a uma esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas esse não era o propósito original. A ideia é o que? Concessão. É uma cláusula de exceção. Olha, existe por causa dos efeitos terríveis da queda, mas esse não é um plano original. Vocês não deveriam nem cogitar isso. E aí ele termina no verso 9. E eu lhes digo o seguinte,
Quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade e se casar com outra, cometerá adultério. Que o pastor Fernando já expôs esse texto, explicou as características de que qualquer coisinha ia se tornar motivo no pensamento deles para poder se divorciar, né? Então o ponto aqui das cláusulas de exceção da nossa confissão de fé, é morte, viúvo. E aí, a viúva ou o viúvo casa com quem, se quiser recasar? Qualquer um? Não. Só com crente. Ou então infidelidade conjugal. Aqui, literalmente, a ideia de traição. Agora, aconteceu isso, imediatamente o passo de um crente seria seguir esse? Não. Não deveria ser. O perdão deveria ser o primeiro. É fácil? Certamente que uma situação dessa não é fácil. Certamente que não é. Mas não deveria a saída mais fácil ser a procurada por primeiro. Vamos abrir outro texto aí? Abre em 1 Coríntios 7. Verso 39. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. E aqui é literal, né, irmãos? Eu sei que tem uns maridos que parecem mortos-vivos com as esposas. Mas aqui é literal. É morte física. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja uma pessoa gentil e querida. É isso que o texto diz. Desde que seja um irmão no Senhor. O princípio para vocês, mulheres jovens, deveria ser: eu preciso de alguém que me cuide, porque ele ama em primeiro lugar ao Senhor. Se ele não ama o Senhor, qual a chance dele me amar verdadeiramente? Zero. Zero. Por quê? Porque sempre vai ser aquilo que eu tenho desejo. O último texto aqui dessa parte 5, abra lá em Hebreus 13. Diz assim, verso 4: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não tem como nós entrarmos dentro do contexto aqui para explicar tudo isso, mas a ideia aqui bem clara é o quê? O casamento tem valor diante de Deus. O casamento não é algo que você faz e desfaz com a rapidez que você troca de roupa. E é o que nós temos. Nunca houveram nos nossos dias tantos índices de divórcio, inclusive divórcios assim incentivados. Ah, mas se não deu certo mesmo, melhor é se separar do que ficar brigando. Aí você olha, mas até que não está todo errado. O ponto começa na definição do que deveria ser o casamento. Quando a cosmovisão sobre o matrimônio é equivocada, os resultados serão colhidos. Serão colhidos. Ok? O ponto 6 aqui, que a gente chega ao fim desse estudo, mais 10 minutinhos só. Diz assim: o adultério depois do casamento, não havendo reconciliação, produz rompimento da aliança firmada. Cremos que os conflitos que geram rompimento dos laços devem ser bíblica e responsavelmente acompanhados pela igreja local, concernente à doutrina do matrimônio preceituada nas Santas Escrituras. Exatamente o que eu falei aqui. Você tem que ter uma cosmovisão bíblica de casamento para saber lidar com os problemas que o casamento apresenta. O casamento tem problemas. O casamento tem problemas. Você, quando casa, descobre que a Disney é fictícia, que não existe uma princesa de verdade. Eu até não poderia falar isso porque a minha esposa é como uma princesa, mas ela tem defeitos, assim como o marido tem também. Aí o que acontece? Cosmovisão de matrimônio. É um sonho, não tem problemas. Aí você entra para o casamento, dois pecadores juntos, decepção. Por quê? Porque os dois têm problemas.
Desde deixar a tampa a tampa do vaso levantada ou tampinha da pasta de dente. Essas mínimas coisas são coisas que você diz assim, imagine coisas maiores. Que Deus livre a todos aqueles que já são casados de lidar com uma situação de reconciliação de adultério. Em que sentido? Livrar da reconciliação? Não, do adultério. Mas essa deve ser a primeira e o esforço de um crente, certo? Abra lá em Mateus capítulo 1. Aí diz assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. É claro que aqui a ideia é de nós mostrarmos que os passos têm que ser cautelosos. Aqui não é um exemplo para você ver algo acontecer no seu casamento, como sua mulher aparecer grávida e você dizer assim, não, vou esperar, porque de repente não é isso. A ideia aqui é você ter cautela e lidar biblicamente com a situação. Por quê? Porque é assim que crentes deveriam fazer, pensar biblicamente. Pule lá para 1 Coríntios 7. Verso 15. Paulo aqui, ele vai falando a respeito, um bom trecho nessa carta aos Coríntios, vocês devem lembrar que existia no contexto aqui deles eminente perseguição. Então, existia muitas vezes no pensamento das pessoas assim, olha, se a perseguição vier, é melhor que eu não faça o meu cônjuge sofrer. Então eu vou me separar dele para ele não ter que sofrer comigo. Aí ele diz assim, não se separe. Vai ter que passar pela mesma situação. Então, não existia nenhuma cláusula de exceção para se separar sem ser, vamos dizer assim, lícito. Quais eram os motivos lícitos? Aqui ele vai dizer no 15. Ele diz assim no verso 15: se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. A ideia aqui de abandono, né? Uma pessoa é abandonada, ele não aguenta mais viver com aquela crente chata que fala de Jesus todos os dias. Não vai ser você que vai o abandonar, o crente. Vai ser o descrente. Agora, o que é importante aqui? Ao que tudo indica dentro do contexto, não foi um relacionamento começado de um crente com um descrente. É um relacionamento entre descrentes, onde um se converte. E aí, nessa conversão, Paulo vai dizer na carta, não se separe. Mas, se ele quiser se separar, insistir, e abandona você, aí você não tem o que fazer, você não pode prendê-lo com uma corda, né? Então essa é a ideia. Então aqui não tem base para relacionamento entre crente e descrente. A ideia aqui é pós-conversão, ok? E o último texto aqui desse ponto 6, Deuteronômio 24. De 1 a 4. Diz lá na lei de Moisés:
Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Se você tem mais curiosidade para entender isso, volte para Mateus, lá onde nós lemos, no ponto 5, o pastor Fernando explica isso. A ideia aqui de não for do seu agrado não é assim. Ela não cozinha bem, então manda embora. Não era isso. A ideia aqui era algum tipo de proibição dentro da lei. Então, a gente tem que ser cuidadoso ao ler numa corrida, porque se nós lermos numa corrida, a ideia é essa mesmo. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, não foi do meu agrado. Quanto divórcio ia ser avalizado, né? Não é esse o ponto. Ele diz assim, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela. Aí ele diz, ele escreverá um certificado de divórcio e dará a ela, mandando ela embora para sua casa. Depois de partir, ela poderá se casar com outro homem, e se este também a rejeitar, escrever um certificado de divórcio e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer. O primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. A ideia é muito simples aqui de Moisés estar falando. Não tem volta. Não tem volta. Na lei de Moisés, a ideia aqui é que ele deixou a esposa ir, não vai recasar com ela, com a mesma. Mas é importante que vocês sempre lembrem do conceito da lei mosaica aqui. A lei mosaica ela tinha várias restrições rígidas para uma nação que estava saindo do Egito e que precisava ter regras diferentes de todos os outros povos, certo? Então, como nós lidamos com isso? Nós sempre aproveitamos os princípios por trás disso. E a ideia aqui que nós queremos tratar nesse ponto é que o adultério não deve ser, a ideia de separação não deve ser a primeira adulterou, separa, não deve ser. Embora exista dentro da palavra de Deus essa cláusula de exceção. Existe. Ok? Até aqui, beleza? Então vamos lá. Desta forma rejeitamos a respeito do matrimônio. Considerar como matrimônio o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque a Bíblia ensina isso. A Bíblia diz que um relacionamento de matrimônio, casamento, é monogâmico, heterossexual e para toda a vida. O casamento de crentes com ímpios. Nós rejeitamos isso aqui na igreja. Mas pode acontecer? Cada caso é um caso, irmãos. Então, por exemplo, duas pessoas que são descrentes vêm para a igreja, já são casadas. Uma delas se converte, a outra não. Essa é uma situação a ser lidada. Mas nós não falaríamos para ela, separa. Né? Nós não falaríamos isso para ela. E por último, considerar como casados pessoas que não passaram pelo ato solene. Cremos que essa situação configura o concubinato. Seria literalmente o que as pessoas dizem hoje, vamos morar junto. Por que vamos morar junto? Porque aí você exclui, sabe o quê? Você exclui o compromisso. E diante do Senhor, o casamento é uma aliança. E a aliança diante de Deus é um pacto firmado. Isso é importante que você lembre. E um pacto firmado, ele não pode ser desfeito por qualquer motivo. Tá bem, queridos? Pela primeira vez eu fechei um ponto. Fala, Dudu. Uhum. Não, sabiam ler, né? Certamente que não. Sim. Como que eles faziam para identificar? Não, claro que não. Difícil ler como? Como é que ele lia os 10 mandamentos? Moisés, como é que ele fez para ler? Tem que ler. Mas da onde você tirou essa suspeita? Eles não sabiam 10 idiomas, ok? E a carta de divórcio, ela sempre era feita nesse contexto de um supervisor.
né? Se levava para um sacerdote e tudo mais, se apresentava. Tanto é que quando a gente vê os episódios no Novo Testamento, sempre tem um religioso, né, no meio. Agora, não era em papel sulfite 60, com certeza. Não era da mesma forma, não era datilografada, né? Mas certamente que era a ideia de você prescrever um documento para dizer, olha, está aqui, você pode sair. Eu não sei se todos viram aquele seriado The Chosen. Lá ele tem uma configuração bem provável de como seria ele dando a carta de divórcio, a mulher, aquela do tanque de Siloé que ele se encontra, ela levando a carta para ele assinar, e ele diz, eu não vou assinar, eu não quero me separar de você. Era um rolo, né? Um rolinho, um pergaminho, né? Diferente dos nossos dias, mas certamente escrito e lido, né? Não era nada astral, era escrito mesmo. Cada caso é um caso, teria que avaliar bem. A minha dica, a minha sugestão é não abra. Não abra. Eu tenho com frequência a oportunidade de ter negócios com pessoas descrentes. E pessoas de boa índole, pessoas que são honestas e tudo mais. Mas qual é o problema? A nossa maneira de ver o mundo não é a mesma. Então a maneira de honestidade, ela vai até um limite, né? Muitas vezes a minha honestidade vai ser filtrada pela palavra de Deus. Coisas que eu vou me escandalizar, ele vai dizer, olha, para mim isso não é errado. Então a minha dica, teria que entender um pouco melhor, mas a minha opinião é, não tem esse relacionamento. Certamente. Na verdade, a união de crente com descrente, ela é prejudicial em quase todas as situações. Então vamos lá. Num relacionamento de amizade, a gente deve não ter amigos descrentes? Não. A Bíblia não proíbe, mas a Bíblia diz assim, olha, seja sempre, tenha objetivos nessa amizade. Seja um evangelizador. Então assim, ter amizade por ter, só porque é legal ter muitos amigos, eu não diria que é a posição bíblica. Eu diria que a Bíblia sempre nos chama a sermos luz. Então você, com descrentes, eu tenho bons conhecidos descrentes, pessoas que eu respeito, mas que pessoas que eu não considero amigos no sentido de pessoas que eu quero sempre estar junto. Por quê? Porque eles não amam o mesmo Deus que eu. Agora, isso não exclui de eu ir no aniversário de um deles. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, todo fim de semana eu tenho a oportunidade de escolher alguém para me reunir. E eu sempre escolho um descrente. Para mim isso é esquisito. Para mim isso é esquisito. Mas, esporadicamente, temos que fazer isso. Por quê? Porque eles precisam ouvir, né? Então, muitas vezes nós nos escondemos debaixo daquela ideia, olha, eu não vou entrar em jogo desigual, então não vou falar para ninguém. E às vezes é covardia nossa. Então o que a carta de Judas diz é assim, nós devemos ser que nem uma pessoa que está indo, vê alguém no fogo. Aí ela vê essa pessoa, a casa pegando fogo e essa pessoa precisando de ajuda. Ela bota a mão e tenta puxar, mas ela não entra para não se queimar junto. Então ela diz assim, vou te tirar do fogo, venha. Mas se a pessoa mesmo assim não vem, você não fica lá. Então é a ideia assim, já escutei coisas do tipo assim, Fábio. Eu tenho ido em boates para evangelizar. É esquisito. Ah, mas Jesus andava no meio dos outros. São argumentos meio tolos, né? Porque cada coisa precisa ser avaliada dentro do seu contexto. Espero ter respondido
uma pergunta complexa e difícil, né? Eu diria que o resumo de tudo isso é cosmovisão, gente. Por quê? Porque muitos crentes são crentes de verdade, mas ainda não modificaram a mente em relação aos seus negócios, às finanças, ao lucro. Então, quando eu digo isso, eu digo pequenas coisas. Entretenimento, músicas. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós crentes deveríamos só fazer o que é gospel, mas nós deveríamos ter filtro. Nós deveríamos ter filtro no que nossos filhos jogam de videogame, no que nossos jovens assistem no YouTube. Por quê? Porque é muito fácil a cosmovisão ser uma cosmovisão repartida. Dentro da igreja eu sou espiritual e fora da igreja eu sou como o mundo é. Então eu digo que esse é talvez o principal problema dessas histórias de julgo desigual acontecendo. Beleza, queridos? Vamos orar então? Santo Deus, te agradecemos, Senhor, porque num assunto tão importante como o matrimônio, o Senhor nos deixou luz suficiente na Tua palavra para caminharmos. É verdade, Pai, que nem sempre as decisões são fáceis e nem sempre nós queremos com o nosso coração pecaminoso obedecer de bate-pronto. Mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude com o Teu Santo Espírito, nos trazendo convencimento e arrependimento para aquilo que nós precisamos. E que o Senhor nos ajude a valorizarmos a Tua igreja, porque na Tua igreja nós temos pessoas para nos encorajarem, exortarem, ensinarem, aprenderem de nós. E isso, Senhor, deve ser levado sempre em consideração. Que o Senhor seja honrado por meio das nossas vidas e que o Senhor nos guarde e nos livre do mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.